Vamos para a mensagem de hoje. Hoje vamos falar algo que eu creio que você já deve ter ouvido falar desses versículos que eu vou dar aqui, onde Paulo fala da loucura da pregação. Abra em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, versículo 18. Você vai ver hoje algo interessante aqui, onde o próprio Paulo, que é um dos maiores exemplos de alguém que todo mundo, praticamente todo mundo, dizia que ele era um cara do mal, a não ser quem pensava como ele, né? Mas fora isso, todo mundo via que Paulo era um homem do mal, apesar de estar numa religião. Não se engane não, religião não muda ninguém, religião às vezes vicia as pessoas em costumes cegos, e se não vigiar, até no meio evangélico a pessoa vira religiosa e vira uma praga, porque ela impede as pessoas de entrarem no reino de Deus, às vezes colocando fardos muito pesados, doutrinas de homens que às vezes fazem com que as pessoas não vejam a beleza e o poder do evangelho, porque evangelho é poder, evangelho é transformar, evangelho transforma vidas, evangelho restaura famílias, evangelho pega do pó e ergue para sentar à mesa com os grandes, diz a Bíblia. Evangelho faz o menor ser o maior. Evangelho é o próprio poder de Deus. Evangelho é a boa notícia para o pecador. Amém? Então, hoje você vai ver sobre essa questão da loucura do Evangelho. Como Deus, ele converte as pessoas. Como a mensagem de Deus, ela é oposta à mensagem do mundo. 1 Coríntios 3,18. Abram suas Bíblias, 1 Coríntios 3,18. Quem achou, diga amém. Está escrito aqui na tela também, você pode ver pelos telões. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se o quê? Louco para ser o quê? Sábio. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Veja, ninguém se engane a si, ninguém se engane a si mesmo. Tem gente que ela se engana. Se alguém dentre vós, aqui ele fala para a igreja, para a gente convertida, tá? Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, se você se acha uma pessoa sábia nesse mundo, aí ele diz, faça-se o quê? Louco, para ser o quê? Olha que coisa interessante, que contradição. Faça-se louco para ser o quê? Sábio. Como assim, pastor? É que para o mundo aí fora, o evangelho é uma loucura. O Deus que a gente conhece para esse mundo é um Deus louco, mas é o Deus que a gente conhece. O mundo, eles botaram na cabeça um Deus. É como o pastor pregou um dia desse aqui sobre a questão das teorias. Sábado agora, né? Domingo. As teorias humanas e tem a teoria da criação. O mundo não quer aceitar a teoria da criação, onde Deus criou o mundo pela própria palavra. Ele abria a boca, haja luz e houve o quê? Luz. Ou seja, é simples assim. Mas as religiões querem fazer sacrifício, pagar penitência, é o homem sempre no centro. O mundo coloca o homem sempre no centro. Ele chega ao ponto de algumas pessoas acharem que nem Satanás existe. E o diabo gosta que as pessoas pensem assim, porque afinal de contas, se está dando tudo errado, é Deus. Porque Deus não livrou fulano do acidente? Porque Deus não fez isso? Mas existe outro Deus, que é Satanás. E ele vem para matar, roubar e destruir. E o homem está entre os dois. Existe Deus e o diabo. O homem é quem escolhe debaixo de qual asa ele vai se abrigar. Se das asas do Altíssimo, que traz descanso, ou se das asas das trevas, que traz opressão, angústia e dor. Somos nós que escolhemos, irmãos. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do maligno. O maligno fala de diversas maneiras. Deus fala pela sua palavra.
Por isso que ele diz, olha, para você ser uma pessoa, faça-se louco para ser sábio. Esse sábio é aos olhos de Deus. Todo cristão que o mundo, um crente que o mundo aplaude muito e diz que ele é muito, ele é grande demais, geralmente tem algo ali que não está bem. Porque o mundo ele nunca vai concordar com a loucura da pregação do Evangelho. Então, repetindo, faça-se louco para ser o quê? Sábio. O que é uma pessoa louca? É uma pessoa que faz coisas extravagantes. Uma pessoa louca é uma pessoa que tem um raciocínio. É tanto que a gente faz assim, né? Ele ficou, depois que entrou para a igreja, ficou como? Biruta. Ficou doido. É com esse livro, lendo esse livro, é de madrugada de joelho orando. Domingo, dia de ir para a praia, todo dia ela tem que ir primeiro a essa igreja, todo domingo, ou quase todo domingo. Tem agora um negócio de dadismo, por isso que eu não vou não, porque com a vida tão dura ainda dadismo a pastor. Para o mundo, o cidadismo é o pastor. Para quem é salvo, o dízimo é a devolução para o Senhor. Você vê como a mente é diferente? Nós temos a mente de Cristo, diz a Bíblia. Amém? Então, para ser sábio, uma pessoa sábia diante de Deus, você tem que ser louco para o mundo. Só que vai chegar um ponto que eles vão ver que eles estão loucos e nós estamos certos. Por quê, pastor? Porque vai aparecer os sinais. Tem gente que não espera os sinais acontecer. Tem esposos hoje que diz que a mulher é louca, até ele ver um sinal. Aí ele já vai dizer que ela não é louca, que ela está certa. Vai chegar um momento que ele também vai se tornar o quê? Louco. Louco, entre aspas, né? Louco para aqueles que perecem, para aqueles que não conhecem a loucura da pregação. Que o mundo tem isso como louco. Mas para nós que somos salvos da Bíblia, é o poder de quem? Irmãos, a pregação do Evangelho é o poder de Deus. Só que enquanto a gente tiver com a mente meio que mundana, enquanto a gente agir só como homem, se a gente não permitir com que o Espírito Santo nos ensine a palavra, nós vamos viver, às vezes, muito certinhos demais aos olhos da religião, ou até de muita gente, mas vamos viver muito longe do poder de Deus. Por exemplo, Deus não rejeita ser humano nenhum. A vontade de Deus é que todos os homens sejam o quê? Todo. Não tem um ser humano nessa terra que Deus não quer que seja salvo. Todo. Mas na cabeça de muito crente, tem umas pessoas que, se ela morresse amanhã, até soltava foguete. E está errado. Não é de Deus esse negócio. O evangelho, a mensagem, por isso que a mensagem do evangelho ela é loucura para os que perecem, para os que estão com a mente perdida. E alguns estão até dentro da igreja, mas a mente ainda está perdida. A mente ainda não foi salva pela palavra. Por isso que Paulo diz que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento na palavra de Deus. Porque senão, você pode dar glória a Deus, você pode rodopiar, falar em língua, você pode se vestir como crente, mas você não vai ter nada de Deus. Porque não vive ainda a loucura da pregação do Evangelho. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, os judeus, quem passava lá, o próprio Isaías disse, nós não víamos. Não víamos nele beleza alguma. Só que foi ele que carregou os nossos pecados. Foi ele que levou as nossas transgressões. Ele foi moído por nós. Mas quem passava achava que ele era errado. Porque cruz era sinal de... Quem morria em cruz era bandido, era gente que tinha muitos erros. É tanto que ele foi crucificado no meio de dois ladrões. E quem passava... E ele estava com uma fisionomia horrível, irmãos. Diz a Bíblia que ninguém via nele beleza. O pecado faz a pessoa ficar até feia. Mas só que era o nosso. No momento, muitos não entenderam. Mas ali eram os nossos pecados. Ele morreu pelas nossas iniquidades. Ele foi moído em nosso lugar.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Ó, olha a loucura da pregação. Já fomos sarados. Na mente do homem, nós podemos ainda ser curados. Olhe lá. Lembre, ele também foi moído pelas nossas iniquidades de todos. É aí onde muita gente não entende essa parte, que ele pagou pelo pecado de... Quando alguém erra contra você, esse pecado já foi pago. Nós temos que estar atentos a isso. Vamos ler mais um pouco aqui, 19. Verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de quem? De Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria... Ou seja, Deus ele pega os que se acham muito espertos, naquela esperteza, ele olha assim e diz, vou pegar. Vou mostrar que ele não sabe nada. Irmão, tome muito cuidado quando você se acha sábio demais para tomar decisões e às vezes não ora a Deus, para julgar alguém. Cuidado. Até para às vezes, o missionário, ele conta que um dia, ele já era muito de Deus, irmãos, mas é um homem. É um homem. Ele disse que ele era jovem ainda, estava no culto, buscando, adorando. E o culto é para adorar quem? Aí ele abre os olhos, ele estava lá e viu uma mulher. A mulher vestida de uma forma bem extravagante, diferente. E aí veio o lado dele humano. Pelo jeito dela, pelo jeito que o homem imagina, ele pensou logo assim, peca a vida toda, olhando assim, fica aí fora fazendo o que não deve, e vem para a igreja fazer o que? Isso que na hora Deus deu um tapinha nele. Disse, e você? Falou o coração dele, e você? Aí ele disse, eu sou pior do que ela, Jesus, me perdoe. Aí disse, voltei à presença de Deus, ou seja, Deus na hora repreendeu ele. Tipo assim, quem é você para julgar ninguém? Deus pegou, naquele momento, ele no erro dele ali, no entendimento dele, né? Na sabedoria humana. Tipo assim, deve estar aqui com algum interesse, não sei o que, sabe? Cuidado para você não estar julgando alguém errado. Pastor, mas eu tenho certeza. Mesmo quando você tem certeza de uma coisa, a Deus foi dado o poder de julgar, não aos homens. Na hora, aí sim, aí ele usou a loucura do evangelho. Ele disse, eu sou pior do que... Tipo assim, nesse momento eu estou sendo pior do que ela, que eu estou julgando ela. E quem julga é o quê? Eu sou pior. Aí Deus perdoou ele também e entrou na presença do Senhor de novo. Irmãos, por quê? Porque o evangelho é dessa maneira. Deus não vê como o homem vê. Versículo 20. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são o quê? Os pensamentos dos homens são vão. O que é uma coisa vã? Inútil. Uma coisa de momento. Uma coisa que não vai resolver. O que vem do homem não resolve, meu irmão. Bota uma coisa dentro do seu coração. O que vem do homem da terra não resolve. O que resolve é o que vem do trono de Deus. São as palavras sábias do coração de Deus. O que muda um cônjuge, um filho, uma situação, é o que você ouve da boca de Deus. Não é o que alguém pode fazer. Não é o que você pode fazer, não é sua capacidade, não é a habilidade de alguém, é o que Deus quer fazer. E da maneira que Ele quer o quê? Fazer. Porque tem gente que ela crê em Deus, mas às vezes não acredita em certas maneiras de Deus. Naamã, ele até cria em Deus. Mas na cabeça dele, o profeta tinha que fazer a imposição de mão. Já tem gente que é o contrário, não aceita nem que alguém... Eu já vi casos que a pessoa vai botar a mão na cabeça do outro, ela não quer de jeito nenhum. Como se a mão tivesse contaminada. E muitas vezes Deus quer usar a imposição de mão. E deixa eu abrir logo um parêntese aqui. Domingo você não pode perder. Vai ser o dia da imposição das mãos. Amém? Jesus, uma certa vez, ele pregou num lugar. Ninguém ali praticamente creu. O povo conhecia ele. E nós temos essa mania de, às vezes, por conhecer tanto a pessoa, a gente não crê no que ela prega. A Bíblia diz que profeta da pátria, as pessoas não honram. Os de fora honram mais do que os de dentro.
Está errado, mas é uma verdade. Não deveria ser assim. Então, domingo vai ser o dia da imposição. E ali quase ninguém creu. E ele disse que se admirou da incredulidade. Mas todos aqueles que ele botou a mão foram o quê? Pela fé dele. E o bom é que tem gente que crê na imposição de mão. Eu creio na imposição de mão. Eu estou vendo ali, o irmão Danilo, ele falou olha aí a loucura do evangelho aí, ó. Que ele fez a cartazinha, fez a caçamba. Depois eu quero ver essa carta. Para ver se o homem sabe desenhar ou não. Mas não importa, Deus viu lá no coração o desenho dele. E imporam as mãos na carta ali, ó. E ele creu na imposição, né? E Deus abençoou através da imposição no corredor dos 70. E hoje ele está com aquela caçamba bonita. Até eu dirigi ela, irmão, ó. A caçamba é tão abençoada. Dizem por aí que não sei dirigir. O negócio foi tão abençoado que até eu já dirigi ela. Então, irmãos, mas Deus abençoou. Então, domingo é o dia da imposição das mãos. Se você crê em imposição de mãos, Marcos 18, 16, na parte final, no verso 18, ele fala várias coisas. Só que depois ele fala, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão o quê? O que é impor uma coisa? Quando eu estou impondo algo, vamos supor que eu esteja impondo algo aqui aos obreiros, ó, vocês vão ter que fazer isso, queira ou não. Isso é imposição. Imposição é quando eu assumo a autoridade, a pessoa me permite, eu assumo a autoridade e eu obrigo o mal a sair da vida da pessoa. Então, impor as mãos quer dizer que eu estou sobre aquela vida abençoando. Eu recebo a autoridade, ela me dá autoridade e eu determino a bênção. Eu obrigo que aquela doença, eu ordeno que aquela doença saia. Porque aquela pessoa ela está me dando autoridade. Eu não preciso impor sobre mim, porque eu mesmo quero a bênção. Mas quando alguém me permite que eu imponha a mão, ela está dizendo, ó, eu estou dando autorização, pode orar. E aí, quando você ora, você recebe a imposição. Quem está impondo a mão, ela tem a autoridade, ela pode obrigar, exigir a saída de quê? Do mal. E todo mundo domingo aqui vai receber imposição de mãos. E porque existe uma palavra que diz que imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão o quê? Mas vamos ser sinceros. Não tem nenhum médico entre nós, pastores e obreiros. Nenhum médico. Quem cura são os médicos. Mas muita gente vai ser curada aqui. Não só fisicamente eu creio, família, vida financeira, como o irmão foi lá, impor as mãos sobre aquilo que ele projetou, e não foi um empréstimo, uma verba que veio, não, foi a fé que Deus começou a abrir as portas. Então, vai ter essa bênção dada. E isso, irmãos, é a loucura da pregação do Evangelho, porque se fosse uma pessoa que tivesse, sei lá, alguém que tivesse uma habilidade natural, não, poxa, porque que ele mexe ali, toca no lugar que realmente acontece. Não, é fé pura, é fé. A fé não se explica. Por isso que o mundo acha que é uma loucura. E Deus, eles que pegam o sábio na sua própria astúcia. Uma vez um pregador, um pastor, ele disse, irmão, eu quero contar um testemunho. Eu não suportava a pregação do pastor Jaime. Eu olhava para ele assim, e ele sendo pastor de outro ministério. Irmão, eu olhava assim, esse cara, ele não acreditava daquela maneira. Porque a nossa igreja muitas vezes dá o azeitezinho, dá a rosa, a gente às vezes, né, bota um vale aqui, é um sal, é não sei o quê, né? E dá 7 voltas se for preciso. Ou seja, a gente chama o mal pelo nome, manda embora, a gente repreende, a gente realmente, né, aquela oração mais agressiva, e tem gente que está muito chegada a isso, ou não acredita. Ele disse que não vou com a cara desse pregador. Ele via na TV, ele tirava na hora, e sendo um pastor. Nem parava um pouquinho para aprender, mas ele um dia, aí veio um problema sério em cima dele. Aí ele liga a televisão, quem está lá? Pastor Jaime. Ele ouviu e foi abençoado e liberto pela a vida do pastor. Não pelo pastor Jaime, mas pela unção que Deus colocou na vida dele. E por ele parar de ser orgulhoso e entender que Deus poderia usar aquele vaso também. Usar, não foi ele que curou. Jesus curou através da vida, mas tirou aquela sabedoria, aquela astúcia dele, onde dizia, irmãos, Deus usa quem quer, como quer. A ele toda a honra, a ele toda. E muitas vezes Deus usou ele, foi justamente para tirar isso dele.
esse ranço que ele tinha, esse preconceito. Deus não quer crente com preconceitos, irmãos. Deus não quer ninguém julgando um ao outro. Deus não quer ninguém vendo para um como se ele fosse maior ou menor do que. Isso não é pregação, isso é coisa da cabeça do mundo, isso é o homem. Para Deus todo mundo é igual. Para que ninguém se glorie diante de quem? De Deus. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Ou seja, são pensamentos que não têm proveito. 21. Portanto, ninguém se gloria em quem? Porque tudo é vosso. 22 e 23, para encerrar essa parte. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja quem? O futuro. Tudo é de quem? Diga glória a Deus. Ó, e vós de quem? Quem é de Cristo, diga amém. E Cristo é de quem? Até Cristo pertence a Deus, irmãos. Ou seja, isso quer dizer que tudo pertence a quem? Cristo foi... Cristo, é através de Cristo que Deus salva as pessoas. É através da pregação do Evangelho, da mensagem da cruz, de tudo que aconteceu lá. Tudo está ali, na crucificação e depois na ressurreição. Em Jesus está toda a sabedoria de Deus, toda a justiça de Deus, toda a santidade de Deus. Tudo aquilo que você precisa não está em nada e em ninguém, está em Jesus. Por isso você deve se debruçar nas Escrituras. Num culto como esse, dizer: Deus, fale comigo. Deus, eu estou pronto para fazer tal coisa, mas se tu falares que não é, eu não vou fazer. Me ensina o caminho então. Deus, tal pessoa já não suporto mais. O que é que eu faço? Eu estava vendo, por favor, coloque aí Romanos 12, 14. Olha o que diz, olha como a maneira como Deus vê as coisas e trata, como é diferente da nossa. Ó. Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos... Aqueles que ficam no seu pé, lhe pressionando, sendo injusto com você, falando mal de você. Ó, mas o que é que a mensagem do Evangelho, como é que a sabedoria de Deus ensina? Ele manda você fazer o quê? Perseguir também? Desprezar? Amaldiçoar? Abençoai a quem? Aí ele repete, ó, abençoai e não fale mal, não jogue para, não diga que vai fazer isso ou aquilo. O mundo não quer isso, irmãos. O mundo quer, no melhorzinho que eles fazem é virar as costas. Mas uma boa parte amaldiçoa. Mas a Bíblia diz, abençoai. Aqui já é o máximo, né? Abençoai aos que vos... Tem alguém que está lhe prejudicando? A loucura... Por isso que o mundo não entende a loucura do Evangelho. Mas isso é o poder de Deus. Isso é poder. Quem consegue abençoar alguém que lhe persegue é porque é muito forte. É porque está no Evangelho, está na sabedoria de Deus, que o mundo acha que é uma loucura. Por isso que o próprio Bíblia fala, a loucura de Deus é mais forte do que a força dos homens. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 1 Coríntios 1, versículo 27 agora. Eu estava vendo a questão de Estevão. Estevão era um homem de Deus. E pensa num homem cheio de sabedoria, sabedoria de Deus. Ele tinha uma mistura de autoridade e ousadia, mas um amor fora do normal. Uma capacidade de pregar, mas de se relacionar, de amar as pessoas fora do normal. Por quê? Porque ele estava cheio dessa sabedoria não humana, sabedoria de Deus. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Ó, mas Deus escolheu as coisas o quê? Loucas deste mundo, para confundir o quê? As sábias. E Deus escolheu as coisas o quê? Deste mundo, para confundir o quê? As fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar o quê? As que são. Olha que coisa interessante, Deus escolheu as coisas fracas, pessoas até fracas,
Você aí que tem, vamos dizer assim, muitas fraquezas. Você aí que, para o mundo, você não é lá muita coisa. Eles não acreditam muito em você. Talvez porque você não tem o perfil, às vezes a formosura, ou a habilidade, ou a forma. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este, ou seja, não entre no modelo deles, porque senão você morre, meu irmão. E você vai imitar, e é tudo falsidade, e é tudo aparência, e é tudo temporário, e é tudo só forma que desfaz uma hora. Por isso que Deus, eu escolhi, já Deus, a escolha dele. Irmão, as pessoas do mundo, elas nunca escolhem assim. Elas sempre escolhem sempre o mais belo, sempre o que sabe mais, sempre aquilo que pode fazer algo por ela. Já Deus não pensa assim. Tudo se encaixa, por quê? Porque é Ele. Para que as pessoas entendam que tudo é dele, e é por Ele, e é para Ele. Pastor, eu tenho muita fraqueza no meu corpo. É aí que ele vai agir. Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu estou o quê? Então, pare de olhar para as suas fraquezas e aonde você humanamente não é bom. Pare de ficar triste. Pare de crer que aquilo é maior do que o que Deus pode fazer. Pelo contrário, Deus ele pega as coisas desprezíveis, aquilo que o mundo não acredita, algo que as pessoas desprezam. Tinha os rios de Israel, que eram barrentos. Tinha os rios Abana e Farpar da Síria, rios lindos, águas límpidas. Mas Deus fez questão de... Quem foi que limpou Naamã? Os rios da onde? Da onde? Jordão. Lama, meu irmão. A lama, terminava o banho, a lama ficava na testa. A areia. O outro não, era limpo como cristal. Aí ele disse: se fosse nos rios da Síria. Aí ele disse: é nos rios que eu quero. E o rio tinha barro, mas tinha a presença de Deus. Não porque era melhor, porque Deus disse: vá se banhar nele. Porque quando Deus manda, até o que não presta, presta. Até o que todo mundo diz é o pior, Deus faz ele ser o melhor. Então era naquele rio. Aí Naamã se converteu, porque Naamã disse: então não é bem as águas, não é o mundo, não é o homem, é Deus, é Deus. E Naamã se converteu. Irmãos, só há conversão quando as coisas vêm feitas por Deus e para Deus. E Deus escolheu as coisas vis. Eu estava lendo, eu hoje abri o Facebook e eu vi lá o pastor Jaime. Não sei se alguém viu uma foto do pastor Jaime. E ele bem novinho, de bigode, magrinho. Lá no começo. Alguém viu essa foto? Irmão, o pastor Jaime bebia, se tremia, tinha pânico. Era terrível. Ele, se não encontrasse Jesus, estava morto. Mas Deus escolheu aquele homem que aos domingos ficava lá no barzinho bebendo a cachaça limpa, que ficava, né? Quando as pessoas bebem, ela não fica. Eu digo isso porque eu já vendi. Meu pai tinha bar, eu vendia cachaça. Aí Deus pega quem tomava cachaça e quem vendia cachaça. E às vezes os crentes, olha, não quer nada com a voz do Brasil. Vendedor de cachaça, o outro beberrão de cachaça. Aí Deus disse: pastor e pastor. É diferente a visão de Deus, irmãos. Deus transforma a maldição em bênção. Talvez você tenha alguém na sua família que todo mundo diz: é a ovelha negra. Que ovelha negra que nada? Deus lá criou ovelha. É na sua cabeça que é uma ovelha negra. É na cabeça do mundo. Para com isso. Olhe para Cristo. Deus pega as coisas loucas para até confundir as outras lá. Aí eu vi lá a foto dele. Só que eu também vi um comentário do pastor Aldo. Aí dizendo: através do ministério do pastor Jaime, eu era homossexual, eu era drogado, eu usava droga. Ele tentou se matar várias vezes, eu já acrescento. Irmão, ele era terrível, plantava até maconha no quintal da casa, era uma bagaceira. O homem, e Deus hoje fez ele ser um pregador. A pessoa é lá. Imagine como era pastor Aldo. Se ele hoje é conversador daquele jeito, imagine na época. Hoje conversa, mas conversa de Deus, né? Então tem que conversar muito mesmo. Mas imagine só olha a foto aí, olha aí.
Ele era, ele era jovem ainda, mas um tempo antes ele era totalmente viciado. E Deus pega e faz ele hoje. Quem vê um culto do pastor Jaime, a gente percebe. E a dedicação que ele tem por Deus. Aí embaixo eu vi os comentários. Olha, era o homem que bebia, que tinha o síndrome do pânico, e Deus levantou ele. E isso é só um exemplozinho dos milhões que deve ter aí fora. Aí pega um homem que estava no homossexualismo, nas drogas. Hoje, se não se convertesse, já deveria estar morto. E hoje é um grande pregador do Evangelho. Veja o que Deus faz. Por isso que Deus chama as coisas loucas para confundir qual? As sábias. As vis, aquilo que não tem proveito. Uma coisa vil é uma coisa que não presta. Para confundir os que se acham que prestam, que são muito certos demais. Cuidado, você que se acha muito certo e vê muito erro nos outros, cuidado. Deus pouco te usa. E também cuidado, você que vê virtude demais nos outros e se vê um zero à esquerda. Aí Deus não pode nem, porque Deus também usa os que parece que é um zero, e não é zero à esquerda, mas no padrão do mundo ou na consciência do homem, não é. Isso foi um caso de vício, mas tem os casos que a pessoa foi violento. E tem esses casos que Deus faz o violento ser um cordeirinho. Em Isaías 11 diz que Deus faz o lobo habitar junto com um cordeiro. Imagina um lobo e uma ovelhinha junto. Não dá certo. Mas Deus consegue. Deus faz. Isso é a loucura do Evangelho. Deus escolhe as coisas loucas para deixar as sábias confusas. A pessoa diz. Aí uma pessoa que conheceu no passado e vê agora, vai dizer, confunde a pessoa. Um dia desse, a irmã contou o testemunho, o médico olhou e disse assim, minha irmã, você só tinha um rim, estou vendo 2 rins dentro do seu exame. Ele ficou lá. Isso foi um milagre de Deus. Tem gente que tem que ver que Deus existe, irmãos. Então às vezes você é uma pessoa cheia de fraqueza, de deficiência, ao invés de ficar deprimido, peça para Deus trabalhar através de você, peça para Deus agir. Não fique se achando um zero à esquerda. Não fique autovalorizando aquilo que é, vamos dizer assim, que é do homem. Irmãos, Deus, ele transforma as coisas. E às vezes tem pessoas que você olha assim, você não dá nada por ela. Não despreze, não. Comece a abençoar. Comece a orar. Porque amanhã ali pode ser uma estrela nas mãos de quem? Só que você vai pensar assim, não é ela, é Deus. Amém? Porque muita gente, às vezes, em Deus, até quem Deus usa, não em Deus. E se Deus te usa, bota o pezinho atrás, meu irmão. Porque é Ele. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou. Um não era melhor do que o outro. Deus era quem dava o quê? O crescimento. Tudo está em Deus. Para de se autodepreciar ou de se autoexaltar demais. Para de colocar a gente lá em cima ou lá embaixo demais. Coloque cada um no seu lugar e Deus acima de tudo. A palavra de Deus como Senhor, a loucura do Evangelho. Pare de colocar suas razões acima. Voltando a falar de Estevão agora, diz a Bíblia que Estevão pregou a verdade e os religiosos estavam com tanta raiva, rangiam os dentes, expulsaram ele da cidade e largaram pedra com raiva, com raiva, com raiva. Está lá em Atos 7, põe Atos 7,60, Atos 7,60, por favor. Olha como o Evangelho ele é transformador. Atos 7, versículo 60. Tem, pastor? Tem. E pondo-se de joelhos, aí era quando ele estava morrendo. E dentre esses homens estava o Saulo, o apóstolo Paulo, homem perdido, homem vil, homem que os crentes olhavam para ele e diziam, esse aí não tem jeito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este. E tendo dito isso, o quê? Irmãos, imagine só, a pessoa está lhe dando pedradas. Eles arrastaram o jovem e começaram a matar de pedradas. Só que ele estava morrendo. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu Deus e Jesus. Quem consegue ver Deus e Jesus, consegue ver a sabedoria de Deus e consegue salvar quem está perdido. Quem vê Deus e Jesus, discerne bem todas as coisas. A Bíblia diz que quem é espiritual, discerne bem todas as coisas. E de ninguém é discernido. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito,
de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Estevão, ele era tão espiritual, ele viu que o problema não era Saulo. Ele olhou para o céu e viu Deus e Jesus, diz a Bíblia. Ele viu a glória de Deus. E o pessoal, com raiva e Saulo ajudou. Não jogou, mas ajudou, consentiu. E ele aqui, com dores, sendo bombardeado. E ele aqui, ao invés de dizer, Deus, pese a mão, ou então guardar aquela raiva, ele com grande voz, Senhor, não lhes impute este. Pastor, eles estavam errados, mas assim é o Evangelho. A maioria das pessoas, eu sei que 1% disso aí já dizia Deus, ele também tem que sofrer. Irmão, ele orou, Deus, tipo assim, perdoa-lhes, Deus. Ele imitou Jesus. Estevão vivia a loucura do Evangelho. O mundo não faz isso, irmão. O mundo se vinga na hora. O mundo diz assim, mata, se fosse largar, pastor, um paralé. Não era nenhuma. Eu pegava, era uma escopeta. Cuidado, irmãos. Deus não aparece na vida de quem pensa assim. Porque a pessoa está muito conformada com o mundo. Estevão foi uma oração no altar de Deus. Deus, não imputa esse pecado, não. Ele abençoou, ele enviou bênção para quem o perseguia. E aí ele, em seguida, morreu. E esse homem continuou fazendo maldade. A Bíblia diz que ele entrava na igreja, arrastava as irmãs, os irmãos. Ele respirava a morte. Onde ele chegava, o cheiro de morte ia. O homem era mau. O Estevão, o Saulo era... Só que o homem orou por ele, abençoou ele, perdoou ele. Assim, em oração, falou com Deus, eu sei que o diabo está usando eles, mas o Senhor vai me usar agora. Perdoa-lhes. Estou indo embora, mas abençoe. Não leve em conta não, Jesus, porque Deus é justiça também, né? Mas quando a pessoa vive a loucura do Evangelho, ela é amor. E ela orou, e esse Saulo ameaçando a igreja, perseguindo as igrejas lá, vendo perseguida, aquela coisa toda, aquele terror. Diz a Bíblia que ele respirava ameaças e morte. O homem queria matar, ele queria ver sangue. Era crente, ele queria degolar, ele queria arrebentar. Os irmãos, era aquele negócio, um fugia para um canto, fugia para outro. Um dia ele cai do cavalo, ficou cego e começou a orar. Teve um encontro com Jesus. Olha ele escolhendo as coisas loucas. O terrorista passa a ser... Teve um encontro com Deus. Porque alguém foi meio louco primeiro e disse, Senhor, não impute esse pecado. E o Senhor, que também vive na loucura da pregação, para o mundo Deus é louco, e Deus, na loucura dele, disse, eu vou salvá-lo. E um dia ele teve esse encontro, só que ele ficou cego. Ele passou 3 dias sem comer e sem beber, mas orando. E numa visão ele viu que tinha um homem entrando na casa dele e visitando ele. Aí Deus fala com Ananias, Ananias, vai em tal endereço, tal. Vai lá, orar pelo Saulo. Ele está orando e ele sabe que um homem de Deus vai visitar ele e tal. Aí ele diz, mas Senhor, ele ameaça os crentes, ele mata crentes. Senhor, esse homem, você não sabe que ele é um terrorista, não, Senhor? Aí você diz, ele é o meu escolhido. Vai lá. E o Ananias creu também, disse, não vou ser mais sábio do que Deus. Se Deus está dizendo que é, porque é. Olha aí como a gente tem que parar um pouquinho, irmãos, e escutar a voz de Deus. Ananias disse, rapaz, é perigoso, mas eu vou. Porque Deus não nos deu espírito de medo, irmãos. Às vezes é o medo que atrapalha. Ele tinha uma mistura de medo com raiva. Aí disse, poxa, mas Deus falou, vou parar de confiar em mim, eu vou lá. E foi. Na hora que entrou lá, botou a mão na cabeça do Saulo, as escamas saíram, Saulo enxergou, ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele começou a pregar. E o pessoal ficava, rapaz, não era ele que matava os crentes? E agora está pregando igual um crente? Por quê, pastor? Irmão, Deus confundiu todo mundo. O diabo foi envergonhado, porque tinha um homem chamado Estevão, que viveu verdadeiramente a loucura da pregar, como Jesus, ele abençoou quem estava perseguindo. Olha o poder de abençoar quem te persegue. Às vezes nós queremos muito olho por olho, cuidado que Deus não se revela dessa maneira. Estevão viveu a loucura e morreu um grande homem de Deus, mas nasceu um maior ainda. Ele foi viver na glória e o outro padeceu muita luta aqui, mas salvou muito mais alma do que ele.
Por quê? Porque alguns creram na maneira que deixaram de crer na sabedoria pessoal, porque maldito é o homem que confia em quem? Mas aquele que faz do Senhor a esperança, a confiança. O Ananias foi lá, orou, e ali se levanta um jovem pregador que arrebentou, ganhou muitas almas. Ele matava muita alma, agora salvava muitas, o que o mundo desprezava, o que até a igreja desprezava, mas Deus olhava assim: ele é meu escolhido. E alguém teve que crer e abençoar. Alguém teve que ver algo de bom nele. Senhor, perdoa, que aí tem coisa boa. Deus parece um criminoso, mas ali tem um homem de Deus no meio, dentro dele. Deus, perdoa, faça a obra no coração dele. Irmãos, Deus transforma as coisas. Se você tem pecado muito, pare agora. Fale com Deus hoje, que Deus te levanta e te usa amanhã. Você está orando por alguém? Fique na fé, Deus vai fazer a obra. Você financeiramente está fraco? Você não precisa de muito dinheiro, você precisa ouvir a direção de Deus. A viúva de Sarepta, olha mais uma vez a loucura de Deus e como ele bota a sabedoria do homem para baixo. Ele escolheu uma das mulheres mais pobres para sustentar a obra do... Foi lá, vai lá, Elias. E Elias era um homem que também vivia a loucura da pregação. Ele não olhou e disse assim: não, Deus errou. Não, é ela, eu confio nela. É ela que Deus vai usar para abençoar. Não estou vendo muita coisa não, mas Deus está vendo. E eu estou vendo também. Pedi um pouco de água, não deu. Deu, né? Pedi primeiro faça um bolo para mim. Ela disse: mas eu não tenho. Só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. Vou fazer para mim comer com meu filho, vamos morrer. Aí disse: não tenha medo. Faça primeiro para... depois farás para ti. O homem jamais pensa assim, irmãos. E uma das coisas que mais impede as pessoas de se converterem e julgam até os pregadores é porque na cabeça dele nós temos sempre que ajudar Às vezes, quem acha que tem que ser ajudado é quem tem que ajudar. Porque a loucura do evangelho, a pregação ensina dessa maneira. Deus, na mente de Deus, ela ia crescer quando ela desce. Ela tinha que confiar, não era naquele pouquinho, ela tinha que confiar em quem? Nele. E na hora que ele disse: mulher, acredita, não tenha medo. Primeiro, biblicamente, pela palavra, pela sabedoria divina, primeiro se honra é a Deus. Primeiro é a obra de Deus. Aí ela disse, aí ela aceitou a sabedoria divina. Na hora que ela disse amém, e fez, a Bíblia diz que não faltou comida para ela, para o profeta e para a família. Não me pergunte como, mas Deus fez do pouco muito. Deus fez de uma seca. Irmão, apareceu comida, não sei de onde, mas aparece. É a loucura do Evangelho. Deus chamou uma coisa louca para sustentar uma coisa grande, que é a obra de Deus, e sustentou. Mas ela podia desprezar e ficar com o pensamento dela: eu não posso, eu não tenho, presa ao raciocínio, à coisa humana. Ele quer se aproveitar de mim. E a maioria das pessoas, se alguém viu isso, olha o picareta aí, pedindo dinheiro ao povo, pedindo comida, tirando da boca da mulher. Temos que tomar muito cuidado. Por isso que nunca concorde com alguém que fala mal de tal igreja, tal pregador. Você não sabe como Deus está usando. Nunca é o homem. Irmão, sempre Deus é quem sabe de tudo. Por isso você é sempre uma pessoa humilde. A Bíblia diz: aqueles que se gloriar, se gloriam em quem? Deus, é no Senhor. A Bíblia fala do samaritano, estamos encerrando já. A Bíblia diz que chegou um homem para falar com Jesus. Põe aí, por favor, Lucas 10, 25, para a gente encerrar. Estamos encerrando já. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 26 diz: e ele disse: que está escrito na lei? Como ler? Um homem que entendia muito, um homem muito sábio. Aí chega para Jesus, que era um carpinteiro. Você vê como Deus escolhe uma profissão tão humilde. Ele podia fazer de Jesus, sei lá, um engenheiro. Não que... Mas ele, não, carpinteiro. Aí chega lá o doutor da lei, sabia de tudo da Bíblia. Ainda pergunta a um carpinteiro o que era que tinha que fazer para ir para o céu. Aí Jesus sabiamente disse bem assim: o que é que diz a Bíblia? Tipo assim, eu não tenho resposta, a Bíblia tem. Você não lê a Bíblia, não? Tudo está na palavra. Você não sabe, não. Como é que você é um escriba
e não sabe o caminho do céu, se está escrito. Irmãos, é a Bíblia que tem o caminho da salvação, não é o homem. Quando você vê uma igreja dizendo, não, quem não for da minha igreja não vai para o céu, pula fora. Que ali tem astúcia. Não existe isso. Mas quando você vê alguém exaltando a palavra de Deus, ali tem Deus no meio. Amém? Paulo mesmo disse, para que ninguém se glorie, nem a igreja tem que se gloriar. Eu louvo a Deus pela vida do missionário, porque ele não bota a igreja da graça lá em cima. Nem o nome dele. Ele sempre exalta aqui o nome do... Porque ele sabe, irmão, que ele é ser humano. Ele sabe. Não curo ninguém. Por isso que ele não gosta nem de muito abracinho. Ele é meio... Acham que ele é o meio... Mas é o jeito dele. E ele tipo assim, ele tem um medo de estar roubando a glória de Deus. Ele sabe o perigo que é. Ele sabe que quem faz realmente... E é Deus, irmãos. Quem multiplicou o azeite não foi Elias. Foi quem? Deus. Agora, Elias e a mulher, eles creram. E quem crê vê o quê? A glória. Quem crê, o que é desprezível virá honra. Quem crê, vê o pouco, virá o quê? Muito. E o muito virá o quê? Pouco, se for preciso. Quem crê é assim. Deus é quem faz tudo. Ele quem dá e ele quem tira, se for preciso. Amém? E aqui o homem sabe, aí ele diz, como é que você lê? Aí ele fala que, aí ele começou a falar que tem que amar Deus acima de todas as coisas, de todo pensamento, de todo coração, de toda a alma, tal. E o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, então faça isso, aí você vai viver. Aí a Bíblia diz que ia passando um sacerdote. Sacerdote é alguém que intercede pelo povo diante de Deus. Aí passou um sacerdote. E vinha um homem de Jerusalém para Jericó e caiu, e os ladrões deixaram ele quase morto. Aí vinha um sacerdote, passou do lado e não fez nada. Aí passou um levita, alguém que cuidava do templo, passou pelo... E era irmão, viu? Passou por ele e não fez, passou de longe. Tipo assim, quem mandou sair de Jerusalém? É perigoso quando a gente que é cristão, a gente despreza um irmão. Porque ele errou, porque ele está caído. Ele passou, os dois passaram, tipo assim, estou muito ocupado. Não quero nem saber. Aí vem quem? Um samaritano. Olha como Deus te pega. Olha como Deus pega uma coisa. Olha como Deus faz de algo diferente. Algo que ninguém imagina. Uma coisa louca. Aí vem um samaritano. Os judeus, eles não se davam bem com quem? Deus gosta quando vê duas pessoas. Vamos supor, duas pessoas dentro da igreja que não se gostam. Deus gosta de botar duas perto uma da outra. Teve uma vez uma irmã que estava... eu pregava num lugar e tinha uma pastora que pregava em outro. Ela era da minha cidade e ia lá. Só que aí ela disse que a pastora estava perseguindo ela. Ela veio para cá. Ai, pastor, porque lá, que não sei o quê. Tal, tal. Aí depois de um tempo, aí Deus fez o quê? Me tirou de lá e botou a pastora. Tipo assim, vou botar ela lá, porque ela tem que se resolver com ela. Ela tem que parar com esse negócio. A palavra é maior do que tudo. Quer ir para o céu? Ou quer ficar só dentro da igreja se enganando? Você vê, Deus, ela queria do jeito dela. Deus colocou do jeito. É como Deus quer as coisas, meu irmão. Ali era um samaritano. Os judeus não falavam com o samaritano. Por alguns motivos. Questão eles, uma certa vez, Israel foi dividido em 10 tribos num canto, 2 em outro. Tinha essa questão. Tinha a questão que o samaritano se misturou com outros povos. Então, tinha várias... a questão religiosa. Eles não se batiam de jeito nenhum. Jesus chegou no poço de Jacó. Estava quem? Uma mulher. Quando ele falou com ela, ela disse, mas vocês não falam com a gente? Mas ele falava. As pessoas da época diziam que eles não tinham que se conversar. Jesus veio e ela era uma mulher de vida fácil, errada. Ela não era só samaritana, ela era uma mulher fácil. Mas ele deu uma palavra para ela. E ela disse, mas vocês não conversam com a gente? E ali ele abriu uma conversa e depois salvou ela. Aqui, o samaritano, irmãos, eles não se gostavam. E chega o samaritano, passou por perto e foi ver ele de perto. Fez se aproximou dele, procurou saber qual era a necessidade dele.
botou azeite, botou vinho, pegou o cavalo dele, colocou ele no cavalo, foi a pé puxando o cavalo, e ele não gostava. Essa é a sabedoria de Deus que o mundo despreza. Pastor, se fosse eu, passar por cima com o cavalo. Que quem me fez mal aqui, recebe aqui. Esse foi a pé, chegou lá, pagou a hospedagem. No outro dia ele diz, se ele precisar mais, está aqui, ó. E eu pago se tiver alguma dívida. Aí Jesus perguntou, quem é o próximo dele? Aí o rapaz, o samaritano, faça o mesmo. Ou seja, essa é a loucura da pregação do evangelho. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não quer aceitar? Dá glória a Deus, mas no fundo, a palavra da salvação não está dentro, aí não salva vidas, irmãos. Porque quem salva é Jesus. Às vezes tem gente que fala muito de Jesus, mas vive pouco a essência de Jesus. Tem gente que às vezes, exteriormente é crentão, mas nos atos Deus não se revela. Porque Deus não aparece, quem aparece muito é a pessoa. É o jeito dela, é o que ela pensa, é o que o mundo propõe, o que a religião faz. E Jesus, ele pega e mistura as coisas e faz do jeito dele. Foi o samaritano. Tudo dizia, não pare não. Nem os irmãos dele pararam, você vai parar. Ele ia de viagem. E viu lá, aquele que não gostava deles, mas eu gosto. Eu gosto desse cara. Por Deus, eu vou fazer. Porque ele vivia, ele não desprezou aquela alma. E ele era desprezado, mas ele sabia que Deus não o desprezava. E Deus usou ele, e ele salvou aquela alma, e Deus foi glorificado e exaltado. Amém? Fique de pé. Eu não sei o que você está passando, não, mas eu sei de uma coisa: essa palavra foi revelada por Deus para que você entendesse algo hoje. O seu problema pode até ser grande para você, mas pare de ver problema grande. Seu problema para Deus é nada. Amém?